A execução da pena privativa de liberdade pressupõe, evidentemente, uma sentença condenatória transitada em julgado. É o que determina a Constituição. Havido, portanto, a condenação transitada em julgado, a execução da pena passará por duas etapas distintas. Uma delas pertinente ao período em que o indivíduo vai ficar inserido no sistema penitenciário, e a outra quando ele estará fora do sistema penitenciário, estará praticamente de retorno ao lar. Essa primeira etapa é a etapa da progressão, a progressão dos regimes. O autor poderá fazer duas progressões se ele começar a pena no regime fechado. A pena geralmente começa no regime fechado quando ela é superior a 8 anos e é pena de reclusão. Então ele fará duas progressões, a do fechado para o semiaberto e a do semiaberto para o aberto, onde no regime aberto, na prisão albergue, ele aguardará o livramento condicional. Ele fará, o condenado, fará apenas uma progressão quando ele começa a pena no regime semiaberto. Em tese, ele começa a pena no regime semiaberto se ela é superior a 4 anos e não ultrapassa 8. Então ele fará uma progressão, chegará ao regime aberto e aguardará o livramento condicional. As frações da pena necessárias para a progressão são 1/6 dela em se tratando de crime comum. Com 1/6 da pena, o autor progride. Então, se ele foi condenado a 12 anos, com 2 anos ele progride do fechado para o semiaberto. Aí vai restar 10 anos. Com 1/6 de 10 anos, vamos supor que chegue aí a aproximadamente 1 ano e meio. Com essa fração ele progride para o aberto. Então ele terá chegado ao aberto com 2 anos do fechado, 1 ano e meio no semiaberto, ou seja, 3 anos e meio de pena. Considerando-se que o livramento condicional normalmente é 1/3 da pena, esse condenado ficará ali no regime aberto 6 meses, porque se ele somar o tempo do regime fechado, 2 anos, o tempo do regime no semiaberto, 1 ano e 6 meses, com os 6 meses que ele aguardou no aberto, totalizarão 4 anos, que corresponde a 1/3 para que ele saia no livramento condicional e complete o cumprimento da pena, os demais 8 anos, sob condições até que ela seja devidamente extinta. No caso do crime hediondo, a progressão se dá na fração de 2/5 da pena. Se o condenado é reincidente, a progressão se dá na fração de 3/5 da pena. No caso do livramento condicional, crime comum, conforme já dito, é 1/3 da pena. Se é caso de crime hediondo, o livramento se dá em 2/3 da pena, mesmo que o indivíduo seja reincidente, 2/3 da pena. Portanto, se o indivíduo foi condenado, por exemplo, a 30 anos, com 2/3 da pena, ou seja, 20 anos, ele terá direito depois ao livramento condicional. Lembrando que no período antes ou anterior ao livramento condicional, período em que ele está dentro do sistema penitenciário, ele poderá ter direito às progressões do regime. Uma outra observação
é a questão do condenado reincidente em crime comum. O reincidente em crime comum terá direito ao livramento condicional com metade da pena. Então, fazendo uma breve recapitulação. Livramento condicional, 1/3 da pena. Se o indivíduo for reincidente em crime comum, metade da pena. E se ele for condenado no crime hediondo, 2/3 da pena, mesmo que seja reincidente, ainda que no crime hediondo. E finalmente, também lembrando que antes do livramento, período em que ele está inserido, ele está dentro do sistema penitenciário, é o momento em que ele terá direito às progressões de regime lá dentro, que se tratam, evidentemente, de um preparo para que ele saia e adquira o livramento condicional e, de acordo com as promessas da lei, se ajuste às normas que a sociedade lhe impõe.